questão, Igor. De um tempo para cá, antes da pandemia, já estava tendo um índice de afastamento, um índice de problemas de saúde mental muito grande nas empresas. Um aumento no índice de crise de ansiedade, de estresse, de depressão. Agora, até virou já uma doença ocupacional, o burnout. Então, assim, foi uma situação que já estava crescendo muito. E com a pandemia, isso teve... Teve um boom, né? Um boom, potencializou absurdamente. Porque as incertezas, os medos, tudo que a pandemia proporcionou na gente. Isso trouxe também uma questão que foi a implantação do home office nas empresas. Aqui no Brasil não se tinha cultura do home office. E o home office, a gente avalia bastante, a gente lida bastante com isso. É uma situação que as pessoas passaram a ir trabalhar em casa. E qual foi o grande problema? Em casa. Você perde, às vezes, a noção de hora. Às vezes, o que você trabalhava às 8 horas, teu tempo de trabalho, tua jornada era de 8 horas dentro da empresa, você passou a trabalhar 12 em casa, sem perceber. Então, você teve uma sobrecarga muito grande de trabalho. E, além disso, as videochamadas, para quem trabalha muito com internet, ela tem gerado muito problema, gerando crise de ansiedade, porque a pessoa está se vendo. Aí ela começa a ficar preocupada com a imagem, com a forma de falar. Então, você pode gerar, isso principalmente em público feminino, pode gerar problemas. Já tem algumas síndromes sendo estudadas, várias síndromes relacionadas à utilização de celular, à utilização de computador, as videochamadas. A postura que você corrigiu agora aí, a parte física, exatamente isso a gente trabalha, a gente vai ajustando, enfim. Essa cadeira então você passa e ela vai descendo, que essa cadeira tá isso é uma situação bastante delicada hoje em dia, a questão de saúde mental nas empresas, tanto que a gente tem a campanha do Janeiro Branco, que é o mês de janeiro inteiro para conscientização dos problemas de saúde mental nas empresas, ou, na verdade, hoje já está abrangente para todas as áreas. Não só nas empresas, mas... Mas a parte de saúde mental está dentro da fisioterapia. Da ergonomia. Na ergonomia a gente faz a avaliação. A gente não faz o tratamento que é a parte relacionada à psiquiatria e à psicologia. Eu estou fazendo uma pós em psicologia organizacional exatamente para me dar embasamento para poder fazer essas avaliações. E a gente tem ferramentas de ergonomia próprias a gente tem uma gama de ferramentas aí, como HSEIT, NASA, enfim, tem várias, para a gente pôr os ergos, para a gente conseguir avaliar, fazer avaliação de estresse, nível de estresse, sobrecarga, a questão do assédio, tanto moral como sexual, isso gera problema. Assédio moral é complicado, você ter problemas. Eu até brinquei com vocês dois e falei, eu cheguei a ter um problema de burnout numa empresa que eu trabalhei, que foi absurdo. A pressão, estresse, cobrança, enfim, processos que não estavam funcionando legal. Você consegue dar um relato disso, assim, pra gente? Como é que foi o teu processo? Porque também deve ser individualizado, né? Sim. Mas assim, só pra gente ter uma noção de como é que funcionou pra você. Foi quanto tempo até chegar nisso? Cara, pra você ter uma ideia, eu trabalho avaliando as pessoas, identificando e trazendo campanhas, palestras, todas de forma preventiva, pra você ver como a situação é complicada. Eu apresentei um quadro, eu desenvolvi um quadro. Você não viu chegar? Você não vê. Quando você vê, você explode. Caramba. Foram acumulando, hoje eu posso falar, eu fui percebendo meu nível de estresse aumentando, um monte de coisa acontecendo no dia a dia que hoje eu reparo e falo, cara, eu estava com sintomas, eu estava com sinais e não tinha reparado. E normalmente a gente não repara. Quando a gente vê, explodiu, o leite derramou, o pudim desandou e, enfim... aí tratei hoje. Mas já. Geralmente é assim, né? A pessoa que está com algum problema, ela nunca enxerga o problema ou não aceita que está com problema, né? Não enxerga. Normalmente é não enxergar. Aí quando você vê, você já estourou, o problema já está instalado e como eu consegui identificar, a vantagem de eu ter o conhecimento foi que eu consegui identificar rápido. No primeiro sintoma mais severo, eu falei, Você avaliou, né? Eu falei, peraí, eu parei, olhei e falei, peraí. Aí procurei um médico, uma psiquiatra e enfim... Aí fiz o tratamento reversível, o quadro reversível, mas você precisa identificar e se tratar e se cuidar. E o principal, você trabalhar... ambientes tóxicos de trabalho são complicados. É difícil, às vezes... E você tem a questão do assédio tóxico. Não só, a gente tem a imagem que é sempre do gestor para o trabalhador, né? Do chefe para baixo. Mas não, você tem vários tipos de assédio, de toxicidade laboral. Não é vertical. Lateral, vertical, exatamente, de todos os lados. Então, às vezes é difícil até identificar. Às vezes é por uma cobrança excessiva de resultado, às vezes são piadinhas no dia a dia de trabalho,
às vezes é aquela cobrança efetiva, aquele cara carrasco que chega mandando, xingando, brigando. Esse negócio que você estava falando assim, complicado. De ser às vezes horizontal e não vertical. É amigo, colega com colega. Cara, a gente, esse espaço aqui, inclusive, eu vou aproveitar para o jabá, esse espaço aqui é disponível para locação, né? E assim, a gente tem uns clientes que alugam aqui para fazer os podcasts deles. Sim. E aí a gente tem uma cliente que ela fez agora um episódio esses dias sobre bullying. E aí eu achei interessante porque eu nunca tinha parado para pensar, mas assim, o bullying ele é sempre feito por pares, por iguais, porque as pessoas não é de cima para baixo, né? Então assim, é um colega, vamos dizer, na escola, para ficar mais fácil de exemplificar, um coleguinha de classe, que ele está na mesma classe que o outro e ele pratica o bullying. Então assim, está no mesmo nível, né? É sempre na horizontal. Então assim, você falando isso me lembrou do seguinte, assim, nem sempre a tua cobrança vinha de cima para baixo. Não. Às vezes o teu problema também estava no horizontal. Não, uma coisa que pode gerar muito estresse, você tem um colega de trabalho que tem a mesma função que a tua. Você trabalha igual um louco e você olha, o cara está morcegando. E o cara às vezes vai levando os louros da vitória com uma coisa que você está fazendo. Ele não divide. Então isso é uma forma de atrapalhar teu dia a dia, de gerar estresse. Então assim, você tem uma série de coisas que podem ter. E é mais comum ter burnout em serviço que demanda esforço mental. Sim, a carga cognitiva. Na verdade, você pode ter o burnout você pode desenvolver numa linha de produção. Você trabalha, às vezes, fazendo a mesma coisa o dia inteiro, a cobrança em cima, você pode desenvolver um estresse, uma sobrecarga mental que vai te preocupando, até você explodir, ter um burnout, enfim, desenvolver o quadro de burnout. Mas tende a ter um pouco mais em atividades que demandam uma questão cognitiva maior. Vou dar um exemplo raso assim, mas só para a gente exemplificar. É mais difícil um pedreiro desenvolver burnout. Depende. Depende de onde ele trabalha, com quem ele trabalha, como ele trabalha, da cobrança em cima de resultado. Então tudo depende. Exatamente. Não tem um padrão. Assim, por exemplo, você vê muito gestor com problema de burnout. Muito gerente, muito diretor. Por quê? Porque, cara, ele está lá no topo. Ele é aquele cara que às vezes vem cobrança do investidor, cobrança do acionista, e ele ainda recebe a cobrança de baixo. Teoricamente, do líder, do supervisor, do gerente. Enfim, você tem muitos quadros, e esse normalmente diretor, gestor, gerente, eles têm uma carga horária de trabalho muito alta. Difícil, às vezes ele, apesar do salário tudo, ele tem essa questão de carga horária, de responsabilidade muito alta, ele ajuda muito a desenvolver. Mas eu acho que foi por isso que o Igor deu esse exemplo aí do pedreiro. No caso, não desmerecendo o pedreiro. Não, claro, não, eu entendi. Porque ele não tem a cobrança de um gerente, de um diretor. O gestor, geralmente, ele tem cobrança não só direta, mas indireta, porque a preocupação também não deixa de gerar uma cobrança nele. Pô, será que eu vou conseguir fechar a minha meta interna dele, não é a meta de que venha de cima? Sim. De entregar o trabalho, enfim... Eu acho que é nesse sentido que ele quis dizer. Sim, ali, né? Aí eu vou entrar com outro viés do pedreiro. Como será que está a vida pessoal desse cara, as contas em casa dele? Será que ele está recebendo o suficiente para pagar as contas, para poder prover, que entre aspas? Também, às vezes não é uma preocupação Exatamente. da empresa. Você pode ter, é o que eu sempre falo, quando a gente vai treinar, vai trabalhar a parte de ergonomia dentro de uma empresa, você não pode focar só dentro da empresa. Você tem que também tentar identificar, buscar, trabalhar a questão pessoal, porque a parte pessoal, às vezes o cara está lá, levou uma galhada da mulher, ou a mulher levou um chifre, alguma situação dessa que está atrapalhando diretamente o rendimento dele do trabalho. Filho doente. Um filho doente, uma conta que ele não está tendo dinheiro para pagar, sei lá, um problema de saúde com a mãe. Sim. Às vezes, uma obra em casa que está demandando uma atenção absurda dele, de comendo dinheiro, exatamente, pode influenciar diretamente. Por isso que você tem que sempre ponderar, avaliar na parte da ergonomia o lado pessoal e o lado profissional. Pode crer. E qual que é a recomendação assim, para a pessoa, pelo menos, se controlar a não desenvolver o burnout, você sabe? Cara, você tem que... Primeiro, trabalhar o ambiente, buscar, se você identificar que está dentro da empresa, buscar quais são as causas dentro da empresa. Se é um problema com gestão, se é um problema de cobrança, se é um problema de meta, de produtividade, se é um problema de relacionamento entre o superior e gestão, entre colegas. Então, você tem que identificar qual é o problema, o que está sendo a raiz do problema para você, em cima disso, trabalhar. Para a pessoa, se ela começou a identificar os sintomas, é procurar um médico. É procurar um especialista, um psiquiatra, fazer uma terapia, um psicólogo, enfim. Você buscar o tratamento a partir do momento que você está identificando qualquer dos sintomas relacionados a isso. E na empresa a gente tem que identificar e, em cima disso, a gente achou qual é o problema, a gente identificou, a gente vai trabalhar
treinamento, a gente vai trabalhar implantação de melhorias que possam reverter esse quadro e acabar, ou no mínimo mitigar bastante, né, esse risco que está gerando esse programa, esse processo organizacional, o processo de sobrecarga mental nos funcionários.